Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Vamos? Estou chegando em casa, cheguei em casa agora há pouco. Tem uns 3 minutos, estou cansado. Ai, meu Deus do céu. Como estava muito cansado, estou aqui ainda me recuperando. Hoje não deu tempo nem de tomar o meu cafezinho pré-live. Chegou alguém aqui. Mina dos Doces. Mina dos Doces. Boa noite, Mina dos Doces, paz e bem. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou chegando aqui, estou me arrumando, localizando a página da CNBB para pegar a leitura, né? Só um minutinho. Ué. Deixa eu ver porque que não está entrando. Mas estamos bem. Estamos aqui na correria de sempre. Né? Entrou a página da CNBB. Vamos ver se vai entrar o... Ih, o Instagram não está entrando, não. O Instagram está entrando o Instagram de ontem, não está entrando o Instagram de hoje. É mole. Mas agora eu acho que entrou o de hoje. Entrou o de hoje. Então nós estamos mais ou menos com tudo certo. Né? Falta 2 minutinhos. Daqui a pouco a gente começa, né? Entrou mais alguém? Quem é que chegou? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Tudo tranquilo, Gracinha? Estamos aí na nossa atividade, chegando das atividades físicas, das atividades de trabalho, de tudo quanto a atividade tem direito. Doido para descansar, mas tem coisa para fazer. Mas é bom, saber bom ter coisa para fazer. E a reflexão de hoje é uma reflexão interessante, sabe? Porque acho que vai ser algo que vai valer a pena a gente refletir, né? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizado a maior parte de seus milagres, porque não tinham se convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestidos de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Acaso serás erguida até o céu? Não,
serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Por isso eu vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Esse evangelho é estranho. E assim, às vezes eu até queria me debruçar sobre ele, porque a gente sabe que o evangelho ele não foi uma coisa ditada, né? A gente sabe disso. A Bíblia não foi uma coisa que foi escrita como você escreve um livro, assim, né? Clínica Guilherme Cota. Boa noite, paz e bem. Sabe, não foi uma coisa escrita como se escreve um livro hoje em dia, né? Hoje em dia, se um livro é escrito por uma pessoa, né, por exemplo, se você pegar o livro, sei lá, um livro que eu li, Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, ou 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, né? Ou se você pegar um livro, O Iluminado, de Stephen King, a gente sabe que foram eles que escreveram, né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Mas o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, não foi escrito por eles, foi escrito pela comunidade deles, né? Ou seja, ele e os seus discípulos escreveram isso. Quando Mateus está dizendo, Mateus escreveu esse Evangelho, certamente há acréscimos posteriores ao que Mateus escreveu. Há, inclusive, algumas pessoas que acham que Mateus escreveu um rascunho primeiro do Evangelho, né? Que depois Marcos, que foi discípulo de Paulo e de Pedro, viu o Evangelho de Mateus, esse rascunho, escreveu dele. Lucas teria visto os dois textos, mais alguma coisa teria escrito dele, e depois, Mateus, vendo que os outros dois tinham escrito, escreve também o dele. E é depois disso, discípulos ajudam a terminar de escrever, porque naquela época, às vezes era difícil se escrever algumas coisas. Então, às vezes, ficava, olha, isso. E aí, quando o discípulo lia, olhava, mas faltou isso aqui que o mestre ensinou. Se lembra disso? Lembra? Então vamos acrescentar aqui. E não mudavam, porque era normal que o discípulo fizesse esse acréscimo e deixasse no nome do seu mestre. É mais ou menos como um reconhecimento, né, como se dissesse assim, não, o que o mestre ensinou é tão importante que eu vou deixar com o nome dele. Então, por exemplo, claramente, quando você fala determinadas partes, são acréscimos. E eu acho que essa parte é um acréscimo. Por quê? Porque é um pouco assim, meio diferente do resto do que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Mas, para a igreja, mesmo sendo uma coisa acrescentada por um discípulo de Mateus, a gente afirma que ela foi inspirada por Deus e, portanto, a gente não vai mexer nisso, né? Por exemplo, no Evangelho de Marcos, Marcos começa assim, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O termo que Marcos usa para filho é filho adotivo. Bernardo, mas Jesus não é filho adotivo. Eu sei, você sabe, mas o Marcos usou esse termo. Bernardo, então por que a gente não corrige?
porque a igreja tem compromisso com o texto original. Da forma que foi lá colocado é a forma que a gente vai manter. Inclusive, quando a igreja encontra determinados textos conflitantes, ela tem uma disciplina para resolver. Então, por exemplo, você tem um texto difícil de entender e um texto fácil de entender, a igreja vai pensar assim: ora, o que é mais provável? Que a pessoa tenha lido o texto difícil e tenha tentado simplificar. Então a gente fica com a forma difícil. Se tem uma forma que é difícil de explicar na fé e outra forma que é fácil de explicar na fé, o que a gente acredita? Que a pessoa simplificou, tornou mais fácil de entender na fé. Então a gente mantém a forma difícil de entender na fé. Porque a gente está preocupado com manter o texto mais original possível. Mas aqui nós temos uma questão relevante. E assim, é preciso que a gente entenda isso. Na minha caminhada até hoje, eu já encontrei pessoas cheias de fé, com muita fé. Pessoas, inclusive, que eu admiro pela fé que elas têm. Mas essas pessoas têm também dificuldades imensas. É interessante porque são pessoas piedosas, pessoas cuidadosas, pessoas que realmente querem seguir o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, elas têm uma dificuldade na fé imensa. E eu vou explicar. Elas são pessoas que precisam de coisas para nutrir a fé. E aqui a gente tem que entender o seguinte: por que um milagre acontece? Eu me lembro, logo em 2020, logo quando começou o isolamento social, quando a gente ficava em casa para tentar se proteger daquela coisa da Covid, que a gente não tinha nem ideia de nada, e a gente estava naquela batalha, né? Aquela situação terrível que a gente estava vendo gente morrendo e a gente mal sabia como a doença se colocava, que muitas pessoas viravam e falavam assim: diácono, será que a gente não precisa de um milagre? Mas nós temos um milagre. Nós temos um dom que o Senhor nos deu para isso, que é o milagre da inteligência, que é o dom da ciência, o dom do conhecimento. Mas, diácono, se houvesse um grande milagre e a Covid sumisse de uma hora para outra, as pessoas iam acreditar em Deus. E eu olhava aquilo e achava muito interessante. Por quê? Oi, Joyce, boa noite, paz e bem, querida. Por quê? Primeiro, porque a pessoa, ela manifestava uma grande verdade. Qual é a função de um milagre? Eu, por exemplo, não espero ver um milagre. Eu não espero. Oi, doutor. Boa noite, paz e bem. Tudo bem, Joyce? Sabe, eu sinceramente falo, eu não espero ver um milagre. Mas, Bernardo, você não espera ver um milagre? Não. Mas por que, Bernardo? Porque a dura verdade é que eu não preciso de um milagre. O milagre não é dado ao ser humano como um presente, como uma dádiva, como um agato. Não. Essa não é a função do milagre. Aliás, eu sempre prefiro pensar o milagre usando o termo de João. João não fala em milagre, João fala em sinal.
Aliás, é até interessante, porque no Evangelho de João você tem 7 sinais. Já pensou nisso? Bernardo, mas o que é um sinal? Por que ele é diferente de um milagre? Não, sinal e milagre é a mesma coisa. Mas João fala em sinal, porque João quer dizer que aquilo mostra a divindade de Jesus. Quando Jesus multiplica o pão, ele mostra a divindade dele. Quando Jesus cura um leproso, lembrando que eu estou usando o termo lepra, porque a lepra na Bíblia não é a hanseníase, doença que nós convivemos hoje. Tá? Quando Jesus cura um leproso, ele mostra a divindade dele. Quando Jesus expulsa um demônio, ele mostra a divindade dele. Quando Jesus transforma água em vinho, ele mostra a divindade dele. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva, a filha de Jairo, ou cura a mulher hemorriça, ele mostra a divindade dele. A função do milagre é mostrar a divindade de Jesus. É mostrar que Jesus é Deus. E sendo Deus, ele pode mudar determinadas coisas. Assim sendo, se você realmente acredita que Jesus é Deus, você não precisa de um milagre. Você não verá um milagre, porque ele é desnecessário. Certa feita eu me lembro que uma pessoa vira para mim e pergunta: Tiago, por que nós não vemos tantos milagres quanto nós vimos na igreja primitiva? E naquele momento, um amigo meu que estava perto de mim, pessoa que eu gosto muito, virou para a pessoa e respondeu: eu sei, porque naquela época o Espírito Santo estava presente na igreja em proporções enormes e por isso eram realizados muitos milagres. Ou seja, ele acreditava que a igreja primitiva estava num estado tal que o Espírito Santo era tão presente na igreja primitiva que ele realizava milagres. E, de fato, uma das funções do Espírito Santo é permitir que nós, seres humanos, realizemos atos divinos. Então, quando um ser humano batiza, ele batiza pela ação do Espírito Santo. Quando um ser humano abençoa, ele abençoa através do Espírito Santo. Quando a hóstia é consagrada e transformada em corpo, quando o vinho é consagrado e transformado em sangue, isso se dá pelo Espírito Santo. Até quando o presbítero perdoa um pecado, ele perdoa pelo Espírito Santo. Oi, Nazir, boa noite, paz e bem. Logo, é natural que a gente entenda que a ideia dele não estaria de todo errada. Mas existe um problema nessa ideia. Qual é o problema nessa ideia? É que ele impôs um limite ao Espírito Santo. Como assim, Bernardo? Ele disse o seguinte: tinha muito Espírito Santo na igreja primitiva e não tem muito Espírito Santo na igreja atual. Não tem como você afirmar isso. Não tem como você afirmar que a santidade da igreja primitiva era maior que a santidade atual, ou que havia maior presença do Espírito Santo na igreja primitiva do que na igreja atual. Não tem como você dizer que o Espírito Santo está em tal igreja e não está em tal outra igreja.
Porque o Espírito Santo vai onde ele bem entender. E não somos nós que vamos dizer onde ele vai ou não vai, né? Entendem o problema? Mas, Bernardo, então por que tem menos milagre hoje em dia? Porque a gente já acredita. A gente acredita muito. E como a gente acredita muito, é necessário menos pecado, milagre. E aí é que Jesus faz uma fala que é muito doida. Porque Jesus fala as cidades onde ele realizou mais milagres. Né? Corazim, Cafarnaum, Betsaida, ou Betsaída, não sei como é que pronuncia. Aqui eu realizei um monte de milagre. Eu dei um monte de sinais para vocês de que eu sou Deus. E vocês não se converteram. Observa bem. O que Jesus está questionando aqui é o que você precisa para acreditar nele. E aí é que às vezes eu acho que a gente tem uma fé meio infantil. Né? Eu preciso de um milagre. Às vezes até eu advirto as pessoas. Meu pai está doente, mas eu vou rezar que o Senhor vai curá-lo. Não faz isso. Como assim, Tiago? Reza para que ocorra o que é melhor para o seu pai. Não para o seu pai ficar curado. Diácono, você acha que Deus não pode curar o meu pai? Eu viro, você precisa que Deus cure o seu pai? Entende a pergunta? Principalmente em situações muito graves. É isso que você precisa? Sabe, eu estive diretamente envolvido com a situação crítica do final de 3 dos meus 4 avós. Em momento algum, eu pedi a Deus que curasse um deles. Em momento algum. Bernardo, mas você não sofreu, só eu sei quanto eu sofri. Mas, naquele momento, eu não precisava que eles fossem curados para que eu acreditasse em Deus. Eu precisava ter a certeza da misericórdia do Senhor para com eles, e que, na verdade, para com todos nós. O que me tranquilizava não era que Deus podia ou não curá-los. É que naquele momento Deus estava abrindo a porta dos céus para recebê-los. E eu sei que o Zezinho tradicionalista já está ali gritando que eu não posso, mas você não pode garantir que eles foram para o céu. Cala a boca, Zezinho. Fica quieto, menino. Eu posso. Eu tenho certeza da misericórdia de Deus. Mas o inferno precisa existir. Zezinho, se você não reza o texto, eu não posso fazer nada. Olha, eu não sou uma pessoa que reza o texto com frequência, tá? Mas você que reza, você não fala o quê? Né? Senhor, livrai-nos do fogo do inferno, levai todas as almas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ora, se eu faço essa oração várias vezes na minha vida, por que eu não vou acreditar que várias e várias pessoas já estão no céu? O inferno, eu, sinceramente, cada vez mais eu acho. Eu acho que no inferno não tem ser humano, só tem anjo. Cada vez mais eu acho isso. Por incrível que pareça. Bernardo, você pode provar isso? Não posso provar. Mas é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui. Ai de ti, Corazim, ai de ti,
Betsaida, e tu, Cafarnaum? Vocês que viram tantos milagres não acreditam em Jesus? Não se converteram? Ai de ti, Bernardo, você que já viu a misericórdia que eu tenho pela humanidade, ainda não acredita no meu amor e na minha misericórdia? Se tu, Bernardo, não te convertes, eu não tenho mais o que fazer. Sabe, é mais ou menos isso. Nós já recebemos todas as provas de amor que Deus tem por nós. Sim, há problemas no mundo, sim, há injustiças, há maldade, há sofrimento, eu não estou dizendo que não. Em momento algum eu estou dizendo aqui que está tudo bem, tudo tranquilo, tudo perfeito. Não, há muitos problemas. Mas, mesmo com todos os problemas, nós estamos indo em frente. E nós sabemos que Jesus é Deus e que Ele ilumina a nossa vida. Que Ele nos leva adiante. E que nós não veremos milagres, porque temos certeza disso. Por outro lado, aqueles que recebem esses sinais fantásticos deveriam mudar a sua vida. Oi, Cacá, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Aqueles que veem sinais tão fantásticos como tivemos nessas 3 cidades, porque elas não se converteram. E aí Jesus mostra cidades pagãs que, se tivessem tido a oportunidade de verem aquilo, teriam mudado. Ou seja, Jesus até diz claramente, né? A paz esteja com todos e todas, diz a Cacá. Jesus diz claramente que até no julgamento, o julgamento não é uniforme. Uma coisa que eu vejo de vez em quando as pessoas falam, não, quem fizer isso vai para o inferno. Eu falo, você não pode falar isso. Mas isso é um pecado gravíssimo, diácono, e você não pode falar isso. Por quê? Porque dependendo da pessoa, Jesus irá julgar de outra forma. Dependendo de quem comete o pecado, Jesus olha de outra forma. E para algumas pessoas, aquilo que é pecado para mim não será para elas. Mas por que não? Porque elas não sabiam que era pecado. Porque elas estavam em condições onde a culpa delas era limitada, em condições até que a culpa dela foi isentada. Mas isso não é justo. Claro que é justo. Por quê? Porque muito foi dado a essas pessoas. Então elas têm mais chance. Sabe, é gozado que os fãs do Homem-Aranha costumam falar assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado, mas esse é um conceito antigo, não é do Stan Lee. Sabe, eu, por exemplo, falo, eu tenho uma formação melhor do que muita gente, então provavelmente eu serei cobrado mais do que os outros, e isso é justo. Não é injusto. Ah, mas fulano cometeu esse pecado, eu não cometi. Meu irmão, não reclama da misericórdia que o Senhor tem para com teu irmão. Agradece a misericórdia imensa que Jesus tem por ti. É por isso que é tão belo quando Jesus fala, Cafarnaum, minha cidade amada, minha cidade querida, onde eu vivi tanto tempo e realizei tantos milagres. Por que vocês não se convertem? É um lamento de Jesus, é um grito de desespero de Jesus. Não é uma recriminação como ele faz, ai de vós, fariseus hipócritas, raça de víboras.
É um, ai, Cafarnaum, minha cidade amada, se converte. Muda a tua vida, repensa a tua história. Para quê? Para que você possa sobreviver ao mal. Jesus está mais interessado na forma como você vai agir a partir daquilo do que qualquer outra coisa que você possa pensar, do que você tenha feito no passado. Jesus está querendo cuidar de você. Eu sei que às vezes é difícil de entender. Às vezes, aliás, é muito complicado. Mas entenda. Mesmo que seja, lá no fim, uma conversão sincera, é valiosa. Agora, se você puder hoje escolher seguir o caminho de Jesus, mudar a sua forma de viver e de agir, a sua forma de ver o mundo, sair da visão de opressão, de pecado, de condenação, para uma visão de graça, libertação e misericórdia. Eu garanto que vai valer a pena. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. São que horas? 20h02. É gozado que antigamente eu acabava quase sempre às 19h56. Atualmente eu acabo às 20 e alguma coisa. Por que eu estou falando mais, eu não sei. Mas eu estou falando que as pessoas precisam ouvir. Eu nunca me propus a fazer uma fala de tantos minutos. Não. Tanto que eu não tenho um texto pronto. Eu vou falando aqui, vou falando. E assim a gente vai tocando a vida. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Eu vou encerrar por hoje, que eu preciso inclusive comer. Que sabe como é que é. Criatura diabética, se ficar muito tempo sem comer, dá problema. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de quem? João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.